Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 22 minutos. E a gente já volta para falar principalmente com as mulheres, mas também com os homens, com os papais aí. Se você de repente, vocês estão grávidos, né, ou planejam engravidar, é importante a gente falar sobre a hora do parto e os direitos da mulher nesse momento. A gente sabe que durante muito tempo, né, a mulher sempre foi protagonista do seu parto, desse momento que é tão mágico. Ao longo do tempo, ou com tantas intervenções médicas, a mulher acabou perdendo esse protagonismo, mas agora a gente tenta fazer esse caminho de volta, né? Para que a mulher volte a ter o protagonismo do seu parto. E a gente vai conversar sobre um papel que é muito importante aqui para vocês. É o plano de parto que deve ser seguido, sim, pela equipe médica. E quem vai conversar com a gente agora sobre isso é Fernando Pessoa, ele que já... Perdão, Juliano Pessoa, gente, quase isso, viu? Juliano Pessoa, que está aqui com a gente, vai tirar para a gente todas essas dúvidas. Quando a gente fala principalmente em parto humanizado, né, Juliano, todo mundo se pergunta como fazer valer de fato o direito que a mulher tem de ser protagonista do seu parto e naquele momento que é tão novo e que é tão cheio de inseguranças, de tantas dores também, como que a gente vai lembrar, né, de dizer ao médico, olha, eu não quero intervenção X, eu não quero intervenção Y. Vem aí então o plano de parto exatamente para dar essa garantia para a gente. Exato. Bom dia, Paulano. Bom dia quem nos assiste. Veja só, como você destacou, a mulher, de fato, ela precisa estar nesse papel aí de protagonismo do seu parto, né? O parto é dela, né? Então, ou seja, o nascimento de um filho, importantíssimo esse momento. E é interessante que ele seja prazeroso, um momento feliz, e não um momento de períodos traumáticos, vamos dizer assim, como muitas vezes acontece. Então, o plano de parto, muitas vezes é visto, até pelos próprios profissionais da equipe, como se fosse algum tipo de desconfiança daquela profissional ou daquela paciente para com o profissional. Não se trata disso. É um documento que existe há anos, inclusive recomendação da própria Organização Mundial da Saúde, que ele visa preservar, vamos dizer assim, os direitos daquela gestante, daquela paciente e também da própria equipe médica. Ou seja, o próprio médico utilizará aquele documento como um ato ali formal da paciente, de manifestação de vontade dela, do que é que ela deseja que seja realizado no seu parto, qual é o tipo de abordagem que de repente ela não gostaria que fosse feita. Então, ou seja, ela pode descrever tudo, qual é o acompanhante que ela deseja consigo ali naquele momento, que é de livre escolha, vale destacar aqui, não precisa ser só o marido, ou mãe, ou irmã, pode ser qualquer pessoa que ela se sinta confortável para estar com ela naquele momento. Então, os profissionais, eu diria que, eu penso que deveria até sugerir a utilização desse instrumento que é importantíssimo e que vai trazer ali minuciosamente, detalhadamente, o que é que vai se fazer, a forma que vai se fazer, o que é que não se deseja. Por exemplo, ela pode, até para trazer um exemplo aqui para quem nos assiste, ela pode, por exemplo, deixar claro lá expresso que ela não quer que use o hormônio da ocitocina, por exemplo, que é muitas vezes utilizado e só deve ser utilizado, vale destacar, com prévio consentimento da paciente nos dias atuais. Não pode mais se fazer como antigamente se fazia muito, a gente via muito. Não, senta aqui que a gente vai colocar um sorinho. O sorinho era com hormônio para poder acelerar o procedimento de trabalho de parto. Então, tudo isso pode constar de forma livre dentro desse documento chamado plano de parto, para que a equipe médica siga o que foi acordado ali entre as partes. Agora, Juliano, eu acho que é impossível a gente falar sobre plano de parto sem falar sobre a violência obstétrica, né? Na verdade, eu acho que o plano de parto ultimamente vem surgindo, retomando essa força, exatamente para evitar a violência obstétrica, que a gente vê muitos relatos, inclusive, dessa situação acontecer com gestantes, né? Isso são violências como a episiotomia, que não é, às vezes, necessário ser feita, ou mesmo aquela manobra de Krischelek que também não precisa ser feita na gestante. Muitas vezes a gestante passa por esse tipo de situação e sai com muitas dores. Enfim, são vários problemas também de violência obstétrica, como a própria violência com a gestante na hora em que ela está parindo. Então, tudo isso o plano de parto ele vem exatamente motivado pela violência obstétrica, o número crescente de casos e denúncias?
Exato, a gente vem assistindo, Paulana, infelizmente, né? Aqui no nosso estado, inclusive, vários e vários casos sendo noticiados pela imprensa de violências suportadas por várias gestantes. A gente teve um caso recente, inclusive, agora no interior do estado. Então, veja, talvez por isso esse tema vem voltando à pauta, né? Porque, de fato, se o plano de parto for feito, isso é um documento formal. Se compromete não só a paciente, né, com o que ela ali manifestou, bem como a equipe médica em seguir aquela manifestação de vontade daquela paciente, salvo, lógico, alguma excepcionalidade e algum procedimento urgente que seja necessário. Fora isso, é importante que a gente destaque aqui, especialmente para gestantes que nos assistem, fora isso, você decide se você quer ou não se submeter a certo procedimento. Não é o profissional médico que decide tudo. Isso não existe mais hoje na sociedade moderna, nas legislações atuais. Então, ela decide. O profissional, não sendo urgente, não sendo uma situação de emergência, ele tem que ter o consentimento prévio da paciente para fazer qualquer tipo de procedimento que ele visualize ali que seja necessário. Ela tem que consentir, primeiramente. Você falou da episiotomia. É um dos procedimentos. A gente tem uma pesquisa, Nascer no Brasil, feita pela Fiocruz, onde ela traz dados assustadores, eu diria, né, de um percentual altíssimo de mulheres sendo submetidas a procedimentos desnecessários, segundo a pesquisa, não sou eu que estou falando, sem o consentimento prévio da paciente. E a episiotomia está lá entre esses procedimentos, com mais de 50%. Né? Então, ou seja, são situações como essa. A manobra de Cristelet que você mencionou, de forma muito assertiva, ela é proscrita no Brasil, ou seja, ela não é recomendada no Brasil há anos pelo Ministério da Saúde, pelo risco, inclusive, de não só trazer alguma lesão para a gestante, para a mãe, como para o próprio bebê. Né? Existem casos de crianças que nascem com algum tipo de problema por conta dessa manobra ter sido realizada. Então, ou seja, é preciso que se respeite, primeiro, a dignidade dessa gestante, desse ser humano, né? Respeite a vontade dela, respeite aquele momento, é um momento de extrema fragilidade. Com certeza. Né? São várias emoções ali ao mesmo tempo, são várias situações, além da dor. Com certeza. Né? Muitas vezes. Então, ou seja, é difícil dela dar conta de tudo. Né? Por isso a importância de ter alguém de sua confiança do seu lado, isso é direito de qualquer gestante. Nós temos uma legislação no país desde 2005. Nós estamos em 2023 e ainda assistimos gestantes que são impedidas de ter consigo, nesse momento tão importante, tão sublime, a pessoa de sua confiança que ela escolha. E vale destacar, Paulana, nós temos uma legislação aqui estadual que prevê, inclusive, a participação de uma profissional da doula, né? Uma doula pode estar, a critério dessa gestante também, ali dentro daquela sala de parto. E ela não conta como acompanhante. Como acompanhante, era exatamente sobre isso também que eu já ia te perguntar. É a questão da doula também, né? Ela não entra como um acompanhante e é direito da mulher ter uma doula também, além do seu próprio acompanhante. Agora, quando a gente fala sobre plano de parto, a equipe médica ela tem que seguir à risca esse plano. E uma outra questão, só para que a gente possa explicar aqui para quem nos assista, como esse plano de parto deve ser elaborado? Para que ele serve como um documento, para que ele sirva como um documento, é preciso, por exemplo, registrá-lo em cartório, fazer algo do tipo, ou só redigi-lo e entregar no momento do parto? Lembrando que a gente precisa fazer esse plano de parto antes, né? Não dá para a gente decidir lá na hora, é uma coisa que você está se planejando, já vai discutindo quais são as intervenções que você pode achar admissível ou não durante o seu parto. Exato. Veja, não há um modelo assim pré-definido, tá? A legislação, as normas não tratam especificamente disso. Algumas maternidades, Paulana, até têm um modelo já lá para poder a paciente seguir, mas ela pode discorrer até por tópicos, não há problema nenhum. Ela assina, o profissional, é importante também que ele assine, carimbe junto. Se ela quiser ter essa precaução de registrar em cartório, ótimo, isso é mais uma precaução que dará uma validade mais robusta, vamos dizer assim, a esse documento, mas não precisaria. Ela fazendo o plano de parto junto com o seu profissional, ambos assinando, ela pedindo que isso seja naturalmente vinculado ao seu prontuário médico. Isso tem que estar lá registrado dentro da documentação médica. Aí sim, isso precisa constar. Então, isso sendo feito, ele vale tranquilamente, não há essa exigência dela fazer toda essa formalidade. Agora, como você destacou um ponto interessantíssimo, é importante que a paciente que deseje fazer isso, discuta isso com o seu médico, né? Com o seu obstetra, que está acompanhando o seu pré-natal. Isso tem que ter tempo, porque é importante que o médico participe ativamente. Com certeza. Disso.
dando esclarecimentos no sentido do que você deseja, quais são os benefícios, quais são o ônus e o bônus, vamos dizer assim, de cada escolha, para que você tenha, de forma muito clara, muito cristalina, ciência da escolha que você está tomando ali naquele momento. E aí ele vai construindo junto com a paciente. É como eu disse, é um documento que, a meu ver, ele serve para os dois lados, para resguardar e trazer segurança jurídica, inclusive, para ambos, tanto para o profissional, ele terá como garantir ali, através daquele documento, que ele não fez qualquer procedimento em contrapartida não desejado pela paciente, e ela também vai ter a garantia de que tudo que ela desejava foi colocado ali no documento, reduzido a termo, como nós chamamos no direito, e ambos têm essa segurança jurídica, principalmente em relação a isso, para evitar casos como a gente vem assistindo, né? De ficar a palavra da paciente, muitas vezes, contra a palavra do profissional, de que ele disse que não fez, ela disse que fez, e aí é, de fato, um dissabor enorme esse tipo de relação. Agora, uma outra questão. A gente sabe também que muitas vezes, e como a gente tem visto também essa questão da humanização do parto e até mesmo da tentativa de reduzir os números de cesarianas, existem inclusive planos de saúde, hospitais que estão tentando fazer essa redução, né? Para isso, a parturiente, a gestante, ela vai parir com o médico que estiver de plantão e não com o seu obstetra. Se coincidir as duas coisas, perfeitamente, mas caso não coincida, ela vai então parir com um obstetra que estiver de plantão no hospital. Esse documento que foi assinado pelo obstetra dela vale também para esse outro médico que vai estar de plantão? Ótimo, excelente pergunta. Veja, esse documento ele tem que ser levado para a instituição, né? Na realidade, onde o parto será realizado. Então, isso precisa ser entregue lá na instituição, seja pelo médico que ela fez, seja por ela mesma, entregando ali a sua manifestação de vontade. Isso precisa constar no prontuário médico daquela maternidade onde ela foi se internar para poder realizar o seu procedimento de parto. Então, é importante que, se o profissional não leve, ela mesma leve e entregue, né? Demonstrando ao profissional claramente: olha, eu fiz o meu plano de parto, juntamente com quem acompanhou o meu pré-natal, e aqui estão as minhas manifestações de vontade formalmente reduzidas, e o profissional terá que seguir como qualquer outro. Orlando, veja, não é pelo fato dela não ter previamente ajustado com aquele profissional que de repente está ali no plantão que ele vai chegar e fazer o procedimento da forma que ele acha que deve fazer. Mais uma vez, vamos destacar, o parto é da gestante, não é do profissional. O profissional serve de instrumento, de ferramenta técnica, né, com toda a habilidade do seu conhecimento científico, para poder ajudá-la a ter o melhor parto possível. O que a gente quer eliminar com esse tipo de documentos são justamente momentos traumáticos que muitas gestantes passam, infelizmente, né? Algumas sequer querem ouvir falar, por exemplo, de um parto normal, porque o primeiro parto normal que ela teve foi extremamente traumático. Alguns relatos 14 anos depois, e ela ainda não esqueceu aquele momento. Pois é, a gente vê isso acontecer muito com as nossas mães, né, que sofriam muito antigamente durante o parto normal e hoje desencorajam as filhas a fazer o parto normal, acham que a cesariana é melhor. Mas só para a gente encerrar aqui, Juliano, se de repente eu já apresentei o meu relato de parto, o meu plano de parto, o que deve acontecer, então, caso o médico não siga? Quais são os procedimentos que eu devo adotar para fazer valer o meu direito, mesmo que depois que tenha passado? Olha só, se ele não seguiu o que está ali, né, expressamente posto, ele está cometendo um abuso, né, uma violência obstétrica, né? Isso é caracterizado como violência obstétrica. Se ele não conseguir comprovar a real necessidade e indispensabilidade da realização daquele procedimento que ele fez contra a vontade daquela paciente, esse profissional poderá ser responsabilizado, não só o profissional, Orlando, bem como a instituição, que a paciente também foi ter o seu neném. Então, ou seja, é importante que ela, logo em seguida, busque levantar as informações, reporte isso à diretoria da instituição, à ouvidoria da instituição, solicite o prontuário médico daquele internamento dela e do procedimento. Tem que fornecer, o hospital não pode se negar, essa é obrigação da instituição fornecer. O que ele pode pedir, e é natural que aconteça, é um prazo, né? Porque são muitas solicitações, mas ele não pode se negar. A cópia do prontuário ela tem total direito de receber. Muito bem, então, Juliano, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Eu que agradeço, obrigado, estou sempre à disposição. Bom dia para todos.
E olha só, gente, a gente vem agora trazendo informações para vocês também sobre a passagem de um cometa aqui no planeta Terra, viu? A passagem do cometa verde, e ele estará visível já para a gente, e a partir de amanhã vai ser o melhor dia para a gente poder assistir a passagem desse cometa, né? Fernando Palmeira, claro, foi conferir essas informações para a gente, dando dicas de como apreciar essa passagem, e a gente vai conferindo agora. Um cometa está passando depois de 50 mil anos sobre a Terra, nas imediações do nosso planeta. E nós vamos conversar aqui com o professor Albert, e ele nos traz maiores detalhes sobre esse fenômeno tão aguardado. Primeiro, o nome, a identidade desse cometa, professor. Bom dia a todos. Esse cometa foi descoberto em março de 2022, e ele recebe um código, que é C2022E3ZTF. ZTF é o nome de um programa que é utilizado no Observatório Palomar, de busca de transientes, que são objetos que mudam de posição ou surgem no céu brilhantes. 50 mil anos para o universo. Isso significa alguma coisa cronologicamente falando? 50 mil anos para uma órbita de planeta é um planeta de muito longo período. Então, para nós, seres humanos, é um período que está muito além de toda a história da humanidade, por exemplo. Mas para o universo é um piscar de olhos. Agora, os mitos, verdades, mentiras, invencionices, crendices, um cometa, quando passa, traz algum perigo para a humanidade e para a Terra? Esses mitos eles surgiram lá na Idade Média, né? Por quê? Porque o céu, o movimento das estrelas que definem as constelações, ele é muito regular, muito periódico, e nos permitiu, por exemplo, criar o calendário, né? Então é uma coisa que se repete metodicamente, ano após ano, né? E um cometa, ele quebrava essa harmonia no céu. Então daí ele era visto como um mau agouro, que anunciava uma grande derrota, uma catástrofe e tal, né? Mas, na verdade, nós sabemos que os cometas são os materiais que formaram o sistema planetário que nós fazemos parte, né? O sistema solar. Então, é muito importante a sua observação e o seu estudo para que entendamos, né, como se deu a origem de nosso sistema. É fácil conceituar o que é um cometa, sua formação, seu surgimento? Bom, o cometa, o nome já está dizendo, é um astro com cauda, né? Porque quando ele surge no céu, muitas vezes os mais brilhantes apresentam caudas, né? O que lembra uma cauda, na verdade, é uma nuvem de material que é ejetado do cometa, né? pelo vento solar e pela radiação solar, né? Então, o cometa é basicamente um material que formou o sistema solar, congelado, que ao se aproximar do Sol, sublima, e o vento solar forma sua cauda. Então, é isso que é um cometa, né? Agora, para observar da melhor maneira possível aqui na Terra, todos estamos curiosos, querendo o melhor ângulo. Quais as dicas que a gente poderia dar? Bom, para observar os cometas, é o seguinte, e principalmente os ETF, né? 2022 ETF. Para observar isso, você vai precisar de uma carta celeste que tenha a trajetória do cometa e reconhecer as constelações. Quais os instrumentos você vai precisar? Esse cometa, dentro da cidade, ele provavelmente não será visível, né? Porque a poluição luminosa prejudica a visibilidade, né? Então, é necessário estar num local com pouca iluminação, no interior, para poder observar o cometa a olho nu, né? Com grande dificuldade. A magnitude dele, em torno de 5, é difícil de observar. Nosso olho consegue observar até magnitude 6. Isso num céu perfeito. No céu da cidade não dá para ver, tá? Então você vai precisar ou de um binóculo ou de um pequeno telescópio, pelo menos até ali metade de fevereiro. A partir daí, um telescópio de pequeno a médio porte vai ser interessante. Professor, parabéns pelo seu trabalho, pelos seus ensinamentos, e muito obrigado por estar atento a tudo que acontece aí no infinito e no espaço. Eu que agradeço. O universo está sempre em movimento, e esses corpos celestes
estão sempre, mesmo com 50 mil anos atrás que passaram, e outros que virão em breve, e o importante trabalho dos observatórios aqui em Maceió e pelo Brasil e pelo mundo afora, trazendo toda essa realidade do que acontece pelo universo afora. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mais, da organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Pois é, gente, né? Fica aí seguindo essas dicas, né, do professor Adriano Albert, e aí a gente consegue, de repente, ver esse espetáculo que vai passar pelo nosso céu. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.